Tá gravando aí, tá aparecendo a etiquetinha pra você. Agora tá valendo, Rodrigão. Que saudade, meu brother. Porra! Você subiu pra Anos, caramba. hein? Aqui, ó. Eu sei que o senhor não bebe, mas, por favor, me dê a permissão, me dê a bênção pra tomar um vinho. Falar nisso, Rodrigão. Vinho branco? Vinho branco. Eu não sei se é certo à noite, não, porque eu peguei esse aqui da minha esposa, tá? Daqui a pouco ela vai entrar aqui me xingando. Tá bom. Mas é um vinho de qualquer maneira. Não sei se é o correto à noite, não, mas um brinde. Eu ia te pedir sua bênção, Rodrigão, mas eu já vou até aproveitar e te perguntar. Você, como uma pessoa evangélica, é comum pedir bênção para o outro assim, igual na católica a gente faz, ou não? Não tem isso? Não naturalmente, assim, acho que mais na católica mesmo, mano. Tá bom. Então, com a sua licença, com a sua permissão, eu vou saborear um vinho aqui. Mas pode beber, fica à vontade. Sinta-se em Prometo casa. não, prometo não ficar muito bêbado, eu tenho um amendoim aqui, é porque eu fico meio nervoso, aí isso ajuda, tá? Tá bom. Cara, muito obrigado por você ter aceitado, Rodrigão. Aqui não tem nenhuma estrutura, eu não tenho uma estrutura de youtuber, sacou? Eu não sou nenhum podcaster, mas eu acho que vai dar certo, eu acho que vai ficar legal, as pessoas, pelo menos, entendendo e vendo essas caras feias nossas aqui, já ajuda. Pô, eu fiquei feliz pra caramba pelo convite, viu? Pô, que legal. Que quadro bacana esse atrás de você aí, hein? Pô, Você eu que que fez fiz, ou... cara. Eu Boa, que fiz. Eu que boa. fiz. E aquela lojinha que você ia fazer pra gente comprar esses quadros na sua mão aí, não vai vingar, não? Cara, em breve, vai vingar sim. Vai vingar Aê! sim. Agora. Eu lembro que eu tava em São Paulo, você me mostrou umas paradas muito boas. Eu falei, cara, vamos fazer dinheiro com isso aí, pô. Bom não, né? Só Ah, cara, vai, é que eu acho que esse quadro aqui, ele saiu tão bem, assim, porque ele foi uma coisa que veio do coração mesmo, sabe? Na Uhum. verdade, eu tinha um papel, a história dele é bacana. Tinha um papel colado ali, era uma folha sulfite Aham. escrito disciplina. Porque é uma coisa que eu Disciplina. me, Olha que é, legal. porque é uma coisa que eu me cobro muito, assim, né? Porque eu tenho facilidade de ser indisciplinado. E, Somos, somos dois. e Você eu bebe, preciso. né? Você viu lá. Então, então Você tá aí o viu, né? resultado. Mas vamos tocar o bonde. Vamos lá. Continua. Enfim, aí eu melhorei a frase, né? Ficou, segue o método, né? Virou meu lema, assim, cara. Continua Cara, seguindo o método. sensacional. Sensacional, Rodrigão. Bom, você está aqui, eu estou aqui, você aceitou meu convite, obrigado. Cada pessoa que eu estou mandando esse convite, eu fico com frio na barriga, porque é meio que um meio de saber se essa pessoa ainda me considera, sabe? Assim, então, olha que interessante, eu estou mandando para várias pessoas, inclusive você é a primeira desse canal, espero que a gente saia bem. Espero Mas que no sim, futuro no futuro a gente volte aqui e fala, cara, olha que bosta que ficou, a imagem toda granulada, o áudio ruim. Mas, cara, tem que começar, né? Não, tem que começar, porque se a sim, gente com não começar, certeza. não começa. E aí, cara, eu queria começar oficialmente trazendo um elemento para a gente começar esse bate-papo com algo que o meu convidado goste. E aí, o que eu separei aqui? Música. Então, para cada convidado, eu vou começar com uma música, não ela toda, porque ninguém aguenta, né? Mas um trecho, porque. E aí, para ver se bate. Porque, assim, se eu bem conheci essa pessoa, eu sei o que ela gosta de ouvir, eu sei o que mudou a vida dela, e uma vez você me contou uma história que eu achei impactante. Então, para você, essa aqui, ó. Vamos lá, peraí, deixa eu. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Caraca, escolheu bem. Não, peraí, tem que mudar aqui para ficar melhor. Agora ficou melhor. Cara, essa música é embaçada E pra aí, mim. então, começamos com o Hot Dogs, porque você me contou uma história uma vez, e aí, cara, enfim.
Opa, peraí, cara, deixa eu ajustar aqui. Pronto. Cara, e aí me marcou, de verdade, sabe? Assim, foi a primeira pessoa que eu vi que usou o Rodox, usou no bom sentido, e para mudar alguma coisa. Então, essa é a introdução da música que eu queria te dar. E aí, cara, o que você diz? Cara, assim, essa música, ela não só a música, né? Acho que o período. Acho que eu já te falei isso, o Rodolfo, né? Tudo que ele viveu, assim, eu me identifico muito com ele, porque a história dele sempre me impactou muito, assim. E eu acho muito legal quando ele fala que ele só canta o que ele vive, né? E é Porra, engraçado, porque muito das músicas que ele criou, assim, tal, fizeram sentido para mim no momento que eu tava vivendo, entendeu? E essa música, especialmente, assim, ela fez um sentido, assim, tão grande para mim que eu, cara, assim, mudou bastante minha vida, assim, sabe? que legal, cara, que legal. E aí, quando eu estava preparando aqui o meu cenário aqui, eu falei, cara, se eu conheci o Rodrigo um pouquinho, pelo menos, eu vou lembrar de algo que ele... Porque música também é minha cola, tá? Você acha que você Aham. percebeu também. E eu acho que música... Acho não, tenho certeza. É uma das artes, assim, que mais emociona. Não estou comparando, tá? Nem com Sim, pintura, sim. claro que não. É uma vertente, é uma música, é um pedaço da arte que eu, assim, cara, você sabe que eu tenho aqui, ó, o Bartô Galeno, cara, sou um cantor brega, Eita! um wrestling, sacou? Então, assim, cara, música pra mim é uma coisa sensacional, porque nos tira, nos coloca numa órbita de emoção e de sentimento, Aham. né? E Sim, aí, sim. quando você me falou do Hot Dogs, falei, cara, que sensacional. Rodrigão, vamos canalizar aqui a nossa conversa, porque é 1h30 que a gente tem, já estamos em 18h41. Deixa eu explicar primeiro a ideia do canal, cara. O canal, por que eu comecei com essa ideia? Na verdade, é uma ideia que eu já tinha, tá? Há um bom tempo. E aí eu tive um estímulo a mais, umas semanas atrás, assim, que me fez Uhum. tomar a decisão. Cara, então eu vou fazer agora isso. O que é esse canal, Rodrigo? Eu estou trazendo pessoas da periferia, e quando eu digo periferia, deixa eu deixar bem claro aqui. Quando eu digo periferia, não é obrigatoriamente ter morado ou ser de uma região periférica, ou favela, ou Aham. vila, nada disso. Eu Aham. chamo de periferia todas aquelas pessoas que tiveram desafios talvez não triviais, né, para estar onde você está aí agora, por exemplo, com essa cadeira maravilhosa de gamer, com esse Obrigado. boné que não custa tão barato, um pôster legal. Ou seja, o Rodrigo tem conquistas e eu acho que ele vai querer conquistar mais. Uhum. Mas o Rodrigo veio de uma espécie, no sentido assim, uma espécie social não tão fácil, tá? Então, por Sei. favor, eu vou falar bobagem, tá? Eu sei disso, mas esse é o intuito mesmo, de você me colocar na terra, me pousar de novo, como você sempre fez em São Paulo, né? E eu não tenho o Tá. menor problema com isso. A gente ia almoçar, lembra? E aí você me dava uma sentada por dia, assim. Eu contava, tá? Então, às vezes era uma, às vezes era... Mas, cara, então, o que foi a fagulha, Rodrigão? A gente estava conversando um tempo com uma turma, e aí um cara, uma pessoa, me falou que eu não sou bom no que eu faço. Esse foi o papo, tá? Eu não Uhum. sou bom no que eu faço. Cara, o Júlio de outrora, não esse Júlio agora de 40 anos, o Júlio de outrora brigaria, acharia ruim, né? Tentaria mostrar portfólio para ele, prêmio. Mas eu falei, cara, esse cara tem razão. Eu não sou bom mesmo, Uhum. não. Então, vamos trazer quem é bom aqui, para ver se ele me ajuda a me colocar no lugar. Então, essa é a ideia, tá? Nasceu assim. Então, tem você, tem uma mulher que tem filho, que tem que trabalhar fora, que eu falei assim, eu acho que trabalhar fora e ter filho é fácil. Eu acho. Mas vamos colocar ela aqui para saber, né? Sim. Então, cara, eu tenho aqui um roteirozinho, só para a gente não desviar muito do foco. Então, essa é a Tá. ideia, tá? Então, Legal, tem legal. contatos, por exemplo, que o cara fala assim, Julião, mas
eu não sou necessariamente da periferia, eu não passei por pobrezas extremas. Eu falei, cara, nem eu. Esse é o papo real. Meu pai veio da roça, minha mãe veio da roça. Meu pai nunca me colocou para capinar um lote. Assim, não obrigatoriamente, né? Minha mãe nunca me colocou para lavar roupa para as outras pessoas, ou costurar, ou fritar pastel. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, quem está assistindo, por favor, é que um dos pontos também que me fez também tomar essa decisão. Foi essa frase que eu ouvi, e não foi a primeira vez que eu ouvi. Segundo se há algum entendimento de que o Julinho, só respeita quem veio da periferia, eu preciso corrigir isso. Porque eu estou passando a mensagem errada, então, tá? Não é que eu só respeite quem veio da periferia, mas eu quero entender o que é ser periférico, né? E aí, cara, eu vou montando um mosaico para ver se a gente cruza essas ideias, né? Legal. Eu tenho umas ideias, entendeu, Rodrigão? Então, cara, primeira coisa, Rodrigão, de onde que você saiu? Onde que você nasceu, cara? Como é que começou a sua vida? Cara, eu nasci em São Paulo, né? Eu tenho... Começando até um pouco antes, assim, meus pais, eles são cariocas, né? Eles vieram do Rio de Janeiro. Meu pai, acho que do interior do Rio ali. Minha mãe nasceu mais ali no Rio de Janeiro mesmo, perto do centro. Meu pai veio para São Paulo para trabalhar, assim, resumidamente falando. Minha mãe ainda morava lá, eles se conheceram. E aí eles casaram e mudaram para São Paulo, assim, então. E eu nasci aqui em São Paulo, na cidade de Osasco. Osasco, ok. Famosa Os. E moro em Carapicuíba hoje, moro desde pequeno, assim. Eu só mudei uma vez, mas foi na mesma cidade, só mudei a localidade mesmo ali. Legal. Foi isso, assim. Osasco. Deixa eu entender, Rodrigo. Osasco Pô, que saudade de pegar trem com você. Você foi o cara que pegou na minha mão e falava assim, fica com medo não, Mineirinho. Eu falei, que filha da mãe. Segura minha mão. Bicho mais perdido que outra coisa. Que estação que você segurou? Minha mãe falou assim, segura, não perde não, que é assim mesmo. Eu tô lembrando que a gente tava esperando um trem, que eu falei com você assim, Rodrigão, tava nós dois. Eu falei, Rodrigão, Opa, peraí, cara, deixa eu só salvar aqui, porque eu apertei... Só um minutinho, cara. Eu apertei stop sem querer no QuickTime, mas é assim mesmo, cara. É assim, ao vivo, e vamos fazendo. Bora. Só para eu colocar aqui, só para eu não perder. Então, salvei esse. Deixa eu colocar para gravar de novo, só um minutinho. Tá tudo bem. Beleza. Então, voltando a falar. A gente estava lá na estação de trem, e aí você estava comigo, aquela estação cheia pra caramba, né, cara? Putz, aquele negócio. E eu falei assim, Rodrigão, a gente tem que pegar sentido do outro lado, né, não? Ele falou, não, Julião, a gente sempre pega desse lado aqui, ó. Você lembra que eu te falei? O sentido é esse, ó. Eu disse, não, Rodrigão, é o outro lado, eu tenho certeza. Ele falou assim, cara, então pega. E vai. Foi só conta e risco. Eu acho que eu moro aqui desde que eu nasci, então assim, é desse lado. Você pegar do outro lado. Beleza. Cara, SP Osasco, Carapicuíba. Carapicuíba é Grande São Paulo? A gente pode falar assim, cara? Ela é considerado até interior de São Paulo, assim, né? Mas a gente chama de Zona Oeste de São Paulo, assim, né? Ela não está dentro de São Paulo, é uma cidade, né, Carapicuíba, mas é uma cidade dormitória, assim, né? As pessoas geralmente moram aqui e trabalham em São Paulo, entendeu? É uma cidade, assim, até grande. Carapicuíba, eu não lembro agora quantos habitantes tem, mas é uma cidade bem grande. Mas é uma região, assim, humilde, assim, não é uma região que tem muitas coisas, assim, né? Acho que de uns anos para cá, Carapicuíba veio ter faculdade. Em pouco tempo tem um shopping agora em Carapicuíba, né? Não tinha essa parada de shopping, sabe? Então é uma cidade bem humilde, assim, cara. Assim, tem crescido muito, assim, ela melhorou muito dos últimos anos para cá. Mas é exatamente esse contexto aí, é uma cidade dormitória, assim. Que legal, cara. E você hoje é designer, Rodrigo?
Você é um designer hoje ou você atua como designer ainda, né? Sim, eu já atuo como visual designer, né, lá Designer. na Octadesk hoje. Legal. Eu já tô lá um ano e 2 meses, eu acho. Uhum. Isso aí. Entendi. Visual design. Então você é a pessoa que vai comunicar através de interfaces, negócios, e, enfim, soluções e por aí vai, né? É claro que eu estou Isso. simplificando, né? Eu sei que não Aham, é sim. simplificado assim, mas o seu papel é fazer esse relacionamento fluir de uma forma interessante com infinidades de elementos, conceitos e disciplinas que o design oferece, né? Sim, sim. Legal, cara. Como que você começou, Rodrigão? Como é que você começou, brother? Como é que foi? Cara, boa pergunta. Eu acho que você ganhou esse emprego. Acho que foi assim, bateram na sua casa lá e falaram, Rodrigão, toma aqui o emprego e vai lá trabalhar, não foi? Cara, a história é muito boa. Aliás, até te agradeço, Júlio, porque é muito. A minha história, você nunca tinha oportunidade de falar ela, assim, sabe? Mas eu acho legal como as coisas da minha história, assim, e eu nunca tive oportunidade de falar disso. Aham. Cara, mas foi assim, minha história começou quando eu era adolescente, mais ou menos. Mas faz E tempo isso, hein? faz tempo. Eu tinha por volta dos 15, 16 anos. Sei. A minha mãe, ela veio de uma família muito humilde no Rio, né? E assim, minha Aham. mãe sempre sonhou em me deixar, me dar oportunidades da vida, assim. Ela queria que eu. Minha mãe, até hoje, assim, ela sempre menciona isso, que ela tinha um sonho de me ver ser alguém, assim, tal. E que eu tinha que ter uma carreira, assim. Então, minha mãe, ela já me começou a pegar no meu pé desde cedo para isso, sabe? Até que Entendi. um belo dia, ela resolveu me dar um curso de informática. Na época, nesses anos, era anos de 2000 e, não sei se 2004, 2005, até antes um pouquinho. Ela tava em alta, né, a parada dos cursos de informática, né, fazia um pacotão lá com Word, Excel, PowerPoint e tal, não sei o quê. Entendi. E Entendi. eu lembro que assim, quando eu entrei, eu queria fazer web design. Tinha um curso lá de web design. Eu falei, pô, isso aí deve ser maneiro de fazer, hein, pô. E eu já era meio rato de laboratório, assim, né, eu gostava muito de mexer com computador, né. E para mim, Boa. mexer nessas coisas tipo Word, PowerPoint, eu já manjava, assim, porque não era um negócio, assim, difícil para mim. Eu peguei rápido isso, né. Entendi. E aí minha mãe falou assim, filho, eu acho bom você fazer o completo, porque o completo estava num preço bom. O que acontecia? Essas escolas, eu falo porque eu trabalhei nelas depois, né. Essas escolas, o Aham. que eles faziam? Eles vendiam um pacote do curso para você pegar, para você ter uma mensalidade de muito tempo pagando. Se você Aham. comprasse um curso menor, eles te vendiam por um preço grande e não parcelavam tanto, entendeu? E aí o que acontecia? Geralmente eles vendiam um pacotão para você, né? Quando você ia lá, se você queria um curso, eles não te vendiam um curso, eles te empurravam um pacotão de curso para você poder fazer. Entendi. Ah, pode crer, pode crer. E aí nessa daí eu falei, mãe, quero fazer web design. Ela falou, mas tem o pacote aqui, faz o pacote. Eu falei, mãe, não quero. Ela falou, mas faz o pacote. Aí, enfim, fiz o pacote porque ela que tava pagando, né? Não vou reclamar, né? E eu lembro até hoje, porque no meu primeiro dia de aula me perguntaram por que eu tava fazendo o curso. Eu falei, cara, porque minha mãe mandou. Não, porque hoje a gente faz curso para aprender, né, tal. Cara, minha mãe mandou, É, mano. cara, foi, minha mãe mandou mesmo, assim, cara. Mas assim, Boa. ainda bem que ela mandou, cara, porque assim, eu acabei descobrindo apesar do curso, do começo do curso foi um pouco maçante, assim, porque o Windows, aí você vai ver no Word, Excel, PowerPoint, são coisas assim que hoje a gente usa, mas assim, não é a nossa área de atuação, né? Foi interessante, porque era bem divertido, assim, as aulas e tal, enfim, fiz muitas amizades até com os professores. E aí, para resumir esse pedaço, eu fiz esse curso e tal, cheguei na parte de web design. Cara, cheguei na parte de web design, eu, Aí assim, deu destruí match. mesmo, assim. Aí deu Deu match. match. Porque, e o curso, eu lembro até hoje dos módulos. Você começava com Photoshop, depois você mexia com o Flash. Não, era Saudoso. Photoshop, Oh, CorelDRAW. saudoso Aí CorelDRAW. depois você aprendia a fazer animação no Flash e depois Dreamweaver para montar o site. Dreamweaver. Cara, aí assim,
Eu gostava muito disso. Nossa, quando entrou no curso, quando entrou no Photoshop, eu já, assim, já brilhava o olho. Eu falei, caramba, meu, eu mexo com Photoshop. Aí eu Legal. comecei a fazer animaçãozinha em Flash. Aí eu comecei a montar site. Aquele site bem ridículo, assim, né? Com uns botãozão Sim, desse sim. tamanho. Eu faço assim até hoje. Cara, e vou te falar, eu fiquei realizado. Assim, eu falei, cara, é isso que eu quero, mano. Quero mexer Entendi. com. Só que aí tinha uma parada. Como era um curso de web design, eles mostravam um pouco de HTML ali, um pouco de design. Aham. E eu ainda estava nesse termo, meio termo aí, web, programar, front. Eu não sabia nem que era front ainda, né? Mas Entendi. tá, ali ficava nesse meio. E aí, eu lembro que os professores de lá, eles gostavam muito de mim porque eu era muito aplicado, assim, eu me destaquei muito nesse curso. Tanto que depois eu fui trabalhar nessa escola. Boa. E aí, eu lembro que eles sempre falavam para mim, cara, vai para programação, porque programação é o que dá dinheiro. E, cara, Uhum. de verdade, aí eu falo uma coisa que desde essa época eu tenho orgulho de falar, cara. Eu segui o que eu queria fazer, sabe? Meu coração, sabe? O que me chamava? O que me chamava? Era código ou era design? Aí eu falei, não, mano, tô nem aí que não vai dar dinheiro, mano. Vou fazer o que eu gosto, mano. Vou ficar... Eu era meio consequente, eu falava, mano, vou passar a vida fazendo uns negócios que eu não curto, mano. Olha pra E você aí eu ver. falei, não, cara, vou focar em design porque é o que eu quero fazer e tal. Em resumo, nessa escola eu me destaquei tanto nesses cursos que eu ainda fiz um curso mais avançado lá, Uhum. virei estagiário e depois professor. Eu dei aula nessa escola de informática e dava aula de web design também. Isso eu tinha 18 anos. 18 anos, olha. 18 anos, 17, 18 anos. Quando fiz 19, o que aconteceu? Um desses professores saiu e foi trabalhar numa agência. A história é meio longa, mas ele acabou Não, parando numa não. agência. Aham. E lá nessa agência, ele falou assim, cara, é tua chance agora. Vem pra cá que eu já fiz sua fita aqui e você vai trabalhar aqui agora. Cara, saí de lá, falei, não, vou seguir o meu caminho. Júlio, assim, um dos pontos importantes, assim, Tá. apesar de existir um esforço, uns méritos aqui até esse ponto, dos meus pais, assim, né, que eles trabalharam muito, assim, para poder pagar esse curso que eu tive e abrir essa porta, assim, sabe? Mas, Entendi. assim, um ponto que eu destaco para minha história é que quando eu entrei para a área de design, eu sempre falo isso, eu não tive muitas dificuldades. Porque Entendi. as portas elas se abriram para mim, assim, literalmente, assim. Esse amigo meu me chamou, ele é meu amigo até hoje. Ele, inclusive, acho que ele nem sabe a importância que ele tem na minha vida, assim, sabe? Olha. Mas a gente é muito brother, assim, até hoje, e ele que, mano, me falou assim, cara, entra que você vai dar bom. Beleza. Aí, cara, cheguei nessa empresa. O que era? Era uma empresa que fazia sites, eram três pessoas, era eu, esse amigo meu e o meu chefe, o dono da empresa. Entendi. E lá a gente fazia site, basicamente era isso, fazer site. Eu desenhava. E assim, lá, o que aconteceu lá? Eu não era designer ainda. Eu tive um problema lá, porque lá eu entrei como web designer, mas eu fazia um trabalho ali mais de front-end, sabe? Talvez nem chamasse front-end na época. Talvez nem chamasse front-end na época. Provavelmente não chamava de front-end na época. Aham. Mas. E esse meu chefe, se você quiser interromper, pode interromper aí, tá? Não, 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 não. Tá Se perfeito. deixar, eu vou falando, velho. Não, é isso. Eu só provoco. Eu quero é provocar, falar trem errado e você me corrigir. É isso aí que eu quero. Tá. E aí, esse meu chefe, ele era um cara assim. Foi legal o período que eu trabalhei lá com ele. Mas assim, ele fazia os layouts e eu fazia o front, assim. Teve uma vez que ele me deu a oportunidade de fazer um layout assim top. Assim, cara, é só deixa agora, arrebenta de fazer esse layout. E aí meu brother até falou assim, mano, é só chance. Vai que vai dar certo. Eu caguei o layout. Eu fiz uma bosta de layout. Ficou, uma, ficou muito E era, ruim. e era a sua chance. E era a minha chance. Eu não consegui, cara. Assim, eu travei na hora de fazer o negócio. Ficou que ele pegou o Igual- layout e começou a fazer, mano. Entendi. É igual E em aí eu reunião. fiquei. Oi?
É igual eu e meu inglês. Eu fico igual um pato, sai nada, cara. E aí, Júlio, pô, e aí o cara, assim, aí eu segui lá, né? Pô, eventualmente eu fazia algumas coisas de design, eu fui pegando assim, cara, eu vou fazendo conforme a minha, não necessariamente meu trabalho, mas eu vou estudar para isso. E aí, um dos pontos importantes é que nessa época eu já me destacava até na faculdade, assim, de design, né? Eu fiz faculdade na Unip, que era uma faculdade que tem aqui perto, ela Bonito. fica em Barueri. E meus amigos da faculdade, eles sempre repararam que eu era muito bom já. E Entendi. sempre, e modéstia à parte, assim, eu era bom mesmo, assim, sabe? Você se considerava bom? Você se considerava bom ou você ficava guardando isso e ficava com vergonha de demonstrar isso? Júlio, eu sempre fui uma pessoa muito pra dentro, então eu não, nunca gostei de falar que eu era muito bom, que eu sou o cara. Entendi. Sabia Entendi. que eu era, assim, mas. Quer dizer, na verdade, eu não acho que eu sabia, não, mano. Porque eu sempre tive essa mentalidade de, cara, preciso melhorar, preciso melhorar. Não acho que tô bom ainda. Mas, assim, as pequenas conquistas que eu ia tendo como designer, eu sabia que eu tava um passinho na frente, sabe? Entendi. Eu sabia que eu tava ali, pô, tô caminhando. Porque aí o pessoal me perguntava muito, cara, o que você faz? Eu falo, cara, eu chego em casa, ligo o computador e estudo. Fico até de madrugada estudando, sabe? Entendi. Faço. Bom, e aí, você quer perguntar alguma coisa? Não, é porque eu vou salpicando as provocações. O seu sucesso, até porque eu não acredito em sucesso definitivo, tá? Eu acredito, e aí fica à vontade para debater, eu acredito em sucessos, né? Então, eu acredito que a gente vive numa montanha russa. Ou a gente está embaixo, ou a gente está em cima. Para mim, o importante é gritar. Se você estiver gritando, tá bom, cara, você tá vivo, Uhum. entendeu? Então, tá aqui em cima, tá gritando, tá aqui embaixo, tá gritando. Cara, então eu acredito em sucessos, camadas de sucesso, em que a gente tem mais sucesso em alguma coisa, tem menos sucesso em outras, e a gente vai aprendendo e vai aprimorando e tal. A Legal. minha preocupação com você é que você tocou nesse ponto aí, eu te vejo muito seguro. E aí, a minha pergunta é: você se sentia seguro naquela época ou é o Rodrigo de agora que se sente seguro por conta da sua estrada? O que você acha que se deve isso? Cara, acho que a principal é a minha fé, assim. Eu acho que eu sempre acreditei muito. Na verdade, naquela época, hoje eu me sinto bem seguro, óbvio, tal, mas na Aham, época eu me sentia seguro mediante as minhas proporções de convívio. Por exemplo, no meio de uns alunos de faculdades que estavam aprendendo, eu me sentia muito seguro de estar um passo à frente deles. Mas, por exemplo, quando eu convia com outros designers, eu olhava e falava, cara, esse cara é melhor que eu. E aí eu me senti seguro, entendeu? entendi. Ô, Mas era Rodrigão, eu mediante. vou te pedir desculpa porque está passando nesse exato momento o carro da pamonha, o que chancela aqui gravado que eu sou pobre, porque quando passa um carro da pamonha na sua rua, não. Então, se esse áudio, já peço desculpa para quem está assistindo também, então se esse áudio passar para você, saiba que é o carro da pamonha. E o carro do ovo deve passar daqui a pouco, tá? Então, desculpa, é o carro da pamonha, o cara tá aí batalhando, tá batalhando também, tá querendo levar leite para os filhos dele. Então, só essa desculpa. Caso apareça aí, é a pamonha, é o nosso amigo aí que tá trabalhando. Por favor, Ah, aqui não Rodrigo. apareceu não. Mas aqui não apareceu não. Tá bom. Tá. E aí, bom, aí eu tava lá na faculdade, né, tal, comecei a aprender, realmente eu via que eu tava um passo à frente, tanto que eu tinha um camarada meu na faculdade que ele era bom igual eu, assim, sabe? Sim. E aí eu saí dessa empresa e fui pra empresa desse cara. E foi uma experiência bem ruim, assim, de trampo, assim, mano. Foi ruim, Foi, ruim foi ruim. foi, não é nem pra citar nomes, assim, mas, assim, o cara foi Não, totalmente, não assim, é a história que me interessa. totalmente, assim, como pode dizer, de um jeito, Fofinho.
foi maldoso, assim, sabe? Foi uma pessoa que me prejudicou, assim, sabe? Era um Entendi, cara, era entendi. uma pessoa que, principalmente por ser uma agência, era uma agência de publicidade, que tinha muito foco em design, mas por ser uma agência com foco em design, onde a gente, partir do princípio que design é para pessoas, né, e a gente tem que ser humano, o cara era zero humano, assim, sabe? Ele exigia que a gente trabalhasse, tipo, praticamente o dia todo, assim, na empresa. Eu, às vezes, saía de lá madrugada, assim, e tal. E, cara, foi horrível, assim. Eu fiquei lá, acho que poucos meses, assim. Eu fiquei, acho que 2 meses no máximo, sabe? E aí eu fiquei um tempinho fazendo freela. Fiquei um tempinho só no, batalhando os freela ali e tal. Deixa eu entender, a sua frustração, então, foi por conta da postura dessa pessoa, e aí você resolveu romper e procurar outros desafios, é isso? Exato. Mas aí Tá tem bom. um ponto importante que eu acredito muito. O conflito te faz crescer. Meu gráfico de crescimento nesses 2 meses foi absurdo, assim. Eu aprendi muito em 2 meses nessa empresa, porque lá a régua era muito alta. Você guarda raiva disso, Rodrigo? Você guarda rancor? Você quer se vingar dessa pessoa algum dia? Não, porque eu poderia Não? processar ele na época e não processei. E ele ia Mas se dar bem mal, assim. como é que você lida com isso hoje? Assim? Isso é um fantasma que você guardou? Ou você carrega isso e isso te incomoda? Assim? Não, de forma alguma, porque pessoas elas estão. Na verdade, eu tenho pena. Eu tenho pena dele, porque uma pessoa que vive desse jeito, uma hora ela colhe esses frutos, né? Mas eu não tenho raiva, não, cara. Eu acho que inclusive, o perdoo por isso. Eu perdoo. Se um dia eu tiver a oportunidade de vê-lo de novo, eu falo, cara, eu te perdoo, mano. Tá tudo em paz com a gente. Mas assim, a gente só não pode deixar de. Eu acho que o perdão, ele é uma parada que a gente exercita, a gente tem que realmente lidar com a situação de forma como ela aconteceu. Olha, aconteceu isso. Isso me magoou como pessoa, mas eu te perdoo. Entendi, Sabe? Rodrigo. Das nossas belas andanças pelos trens de São Paulo, que você me ajudava, graças a Deus, eu só estou aqui hoje porque você me ensinou a andar de trem lá. Você Sim. e o Arthur, vai estar aqui também o Arthurzeira, tá? Você está sabendo. Então, que Ah, é eu que é? também. Ah, tá. Ué, você acha que eu não fui atrás dele, não? E o Bom medo que eu achei demais. dele falar não, e o medo que eu achei dele me chamar de borracha fraca. Lembra quando ele falei, caramba, é hora de eu saber se o Arthur me acha borracha fraca ou não. Porque o Rodrigão, eu mandei para ele a mensagem, o cara não me respondeu, mano. Ele ficou uns 2 dias sem responder. Eu falei, putz, Cara, grilo, a cruzeira me acha borracha fraca, velho. E mas em agora? defesa dele, o bichão tá sofrendo, hein? Ah, cara, mas não vou dar spoiler não, mas tá com a gente, tá colado. Boa, boa. Fiquei feliz, tá? Igual eu fiquei feliz quando você topou, porque vou voltar ao assunto, mas é só parênteses mesmo, assim. Aham. Não vou aqui contar nossa história, né, Rodrigo? Isso cabe a nós dois aqui. Mas se a gente está aqui é porque a gente teve algum ponto de conexão. E quando eu tive essa ideia e listei as pessoas friamente, né, e saí correndo atrás delas, ao mesmo tempo eu tive essa ansiedade, né? Tipo, cara, se o Rodrigão falar não, respeito, obviamente, acima de tudo, mas, cara, a resposta que ele tá me dando sobre como que ele me vê, assim, entendeu? Júlio, não quero conversar com você. Cara, eu tô ficando muito feliz a cada pessoa que me responde, e várias pessoas estão falando assim, cara, tudo bem, eu vou concordar com você, eu vou conversar com você, mas você já falou umas bosta pra mim, mano, que eu vou te dar a real. Eu falei, cara, é isso, é isso. E quando você fala de perdão, cara, aí eu tô voltando então ao ponto aqui, que você falou perdão. Você acha que isso se dá ao evangelho, que você tanto se apega, ou isso é do Rodrigo que nasceu assim? Eu explico, tá, gente, que está assistindo.
Rodrigo é uma pessoa que nunca se desfez da religião a qual ele pertence, por crítica. Inclusive, nós voltávamos de trem quase todos os dias do trabalho, e eu sempre fui um crítico muito babaca sobre o aspecto da religião, e o Rodrigo nunca se ajoelhou para isso. Eu nunca vou esquecer, Rodrigo, uma vez que eu te perguntei no trem assim, cara, por que vocês cristãos ainda têm um certo ponto de vista sobre Lúcifer, né? Nunca vou esquecer isso, tá? Não sei se você lembra. Naquele momento eu queria polemizar. Eu queria que o Rodrigão ficasse bravo e tal. Você falou, senhor Julião, a gente ainda observa e vigia esse capiroto aí, que eu lembro que eu falei com você assim, Rodrigo, se Deus deu um pé no peito dele e expulsou ele, por que você tem medo? Você falou, senhor Júlio, porque ele caiu atirando. Nunca vou esquecer isso, brother. Porque é um ponto de vista magnífico sobre esse olhar do evangelho, assim. Até onde eu sei, tá? Então, desculpa se eu estiver falando, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque, obviamente, você sabe muito mais disso do que eu. Mas eu gostei da expressão que você usou. Ele caiu atirando, Júlio. Ele caiu atirando. Ele perdeu aquela batalha. Então, a nossa batalha é permanente. Cara, eu chegava no meu AP, em São Paulo, assim, caramba, velho, nunca tive esse prisma. Nunca tive essa forma de ver as coisas. E você falou de... E aí, gente, eu não estou divagando, não, tá? Tudo isso tem conexões, porque o Rodrigo falou de evangelho, falou da fé dele, falou de design e falou de pessoas. E o Rodrigo me fez abrir um pouquinho mais a mente, logo eu, que me acho cara modernão, o Júlio é modernão. Mas eu nunca tive esse prisma, assim, cara, e eu achei muito sensacional, sabe? Assim, cara, ele caiu atirando. Ele não está derrotado, ele foi derrotado em um ponto. E aí eu só queria colocar esse ponto, porque isso me fez refletir como outras coisas, tá? Por isso que eu te convidei, por isso que você é o cara que está estreando esse projeto. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Mas, Rodrigão, para a gente poder também não filosofar muito, eu adoro, você sabe, né? Já fiz vocês voltarem muito tarde do almoço por conta das minhas viagens filosóficas, e você, com toda a paciência, ouvi. Então, cara, vamos lá. Rodrigão, beleza, velho. Como é que você vê o design? Como é que você enxerga o design, Rodrigo? Tá. Só corrigindo, Júlio, eu acredito que ele está derrotado, o Capiroto. Eu acredito que ele está derrotado. O que ele faz, ele está derrotado. A única coisa que ele tenta fazer é atingir Deus por meio dos filhos dele. Então, por isso que eu acho que ele prejudica as pessoas, porque é a coisa que Deus ama nesse mundo, né? São as pessoas. Entendi. E aí é por isso que eu acredito que ele caiu atirando, porque é a única coisa que ele consegue fazer agora, sabe? Boa, Rodrigo, boa. E aí, mas aí, voltando ao assunto. Como é que você vê o design? O que é design para você, Rodrigo? Boa, para mim, design foi uma descoberta. Acho que eu comecei achando que era arte, eu achava que era legal fazer coisas bonitas, mas quando eu amadureci, assim, como profissional, eu percebi que o design ele vai muito além disso, né? É a forma e a função, né, basicamente. Mas eu não quero me ater aqui a termos técnicos, eu vou te falar o que eu acho mesmo do design no meu profundo meu coração. Tá bom. Design para mim é propósito, é o meu propósito de vida. É a ferramenta que eu tenho para mudar a vida de pessoas. Você acredita mesmo nisso? Do fundo do coração, mano. Do fundo do coração. Entendi, Rodrigo. Rodrigo, o que é ser ou ter pertencido à periferia? O que é isso para o Rodrigo? O que significa? Não sei se a pergunta é muito vaga, mas assim, o que significa ser periférico e batalhar e tentar fazer um dinheiro e fazer uma correria?
Eu estou vendo aí que você tem uma cadeira gamer, que a gente sabe não é uma coisa barata. Estou vendo aí que você tem umas coisas bem acabadas atrás de você. Eu enxergo algumas conquistas financeiras e materiais, assim. E aí, eu acho que isso é fácil de conquistar. Eu acho que quem sai da periferia, para mim, está de mimimi. Para mim, está de mimimi. Eu acho que é besteira. Eu acho que essa pessoa está muito choramingona. E para você, Rodrigo, o que é ser da periferia? Vamos lá. Eu acho que nenhuma conquista ela é fácil, né, mano? Acho que conquistas, elas, pelo nome dela ser conquista, eu já acho que ela já é difícil, né? Porque ela tem um processo de conquista. O que é ser periferia? Cara, eu enxergo muito como pessoas que batalharam a vida, são pessoas humildes, é o que é a relação que eu faço. Pessoas humildes que batalham e trabalham todo dia para ter suas pequenas conquistas. É como Entendi, Rodrigo. eu enxergo, sabe? Entendi. E olha só, você respeita, você admira mais um Bill Gates, por exemplo, que eu vi um documentário do Bill Gates muito bonito, indico para quem estiver assistindo, Bom, chama-se bom. Dentro da Mente do Bill Gates. É um documentário muito bonito. Documentário não, é um filme até relativamente curto, que está na Netflix, muito bonito. Eu vi poucos trabalhos falando do Bill Gates com esse olhar, tá? A gente está muito Uhum. acostumado a ver o Bill Gates como aquele gênio, né, que parece que ele estalou o dedo e o Windows está aí na mão de todo mundo, né? A gente tem esse romantismo, né, Rodrigo, de achar que o Steve Jobs, o Bill Gates fez assim, pronto. Sim, sim. E aí eu te provoco, Rodrigo, quem é melhor? Um Bill Gates, que comprovadamente, inclusive, ele admite isso no filme, ele saiu de uma família bem aparada, com boa educação não pejorativa, que eu estou colocando, gente, mas assim, Bill Gates teve ferramentas, né? Teve pessoas inspiradoras ao lado dele. Nesse exato momento tem alguém ligando, me cobrando, não vou pagar não, gente, peraí. E o Rodrigo, ele respeita mais um Bill Gates, que teve todo esse aparato, e eu admito que o Bill Gates usou muito bem essas ferramentas. Como se eu precisasse admitir alguma coisa, né? Aí, tá vendo? Eu falando bobagem de novo. Como se Bill Gates precisasse do meu reconhecimento. Eu não aprendo mesmo, não, gente, pelo amor de Deus. Ô, Júlio, me ajuda. Júlio, você respeita mais o Bill Gates ou respeita mais um Júlio que saiu da periferia? Cara, depende do tipo de respeito que você está falando. Por exemplo, eu respeitaria muito mais o Júlio porque eu conheço o Júlio. Eu sei quem ele é. Eu sei um pouco da história dele. Eu sei tudo, mas eu sei da história dele. Então, sim, eu acho que eu respeitaria mais o Júlio. Entendi. Nesse Ok. quesito de conhecer. Obrigado pela resposta. A ideia é justamente montar um mosaico, porque, como você acabou de ver, eu vou falando bobagem, vocês me ajudam a organizar essas ideias. E, cara, eu só quero disponibilizar isso para as pessoas refletirem, sabe? Tá Porque, bom. levando a fagulha de novo, eu não sou bom, ok? Eu não sou bom. Então, eu preciso escutar essas pessoas. Eu não sou bom, o Júlio é muito radical, o Júlio fala muita bobagem. Cara, deixa eu tentar montar um mosaico, então, que aí vocês vão ter percepções das outras pessoas. Eu acho que é isso. E o design tem um pouco disso, né, Rodrigão? É. Pessoas juntas, com interpretações diferentes, com vidas diferentes, e essas coisas se conectam e fazem algum sentido. Então, Sim. não é julgamento aqui, não tem nenhum julgamento, muito pelo contrário, mas eu queria começar a mapear essas percepções, né? Tá. Eu não vou te dar minha opinião sobre essa provocação, tá? Se quem merece mais respeito é um Bill Gates ou um whatever da periferia, mas eu queria registrar essa sua resposta nesse mosaico. E aí as pessoas vão montando suas decisões. Então, vai ter o Rodrigo, vai ter um policial, por exemplo, aqui, que eu já alinhei com ele.
vai ter um líder de comunidade, né? Como é que um policial enxerga a violência urbana, por exemplo? Né? Eu não estou lá de madrugada numa ronda, num camburão de polícia, né? E aí, por outro lado, como é que o líder comunitário vê a violência urbana, né? Eu também não estou lá na comunidade com ele, eu não estou lá passando aperto lá, né? Então é essa a intenção, viu, Rodrigueira? Cara, acho que a gente está indo bem, 19h19 agora. Olha só, Rodrigão, penúltima pergunta do nosso canalzinho aqui, cara. Que conselho você dá para quem está começando, mas aí eu quero canalizar um pouco a pergunta. Que conselho o Rodrigo dá, o Rodrigo de hoje, tá? Que conselho você dá para quem está começando na área, mas quem é de periferia? Por favor. Para quem está começando na área e que é de periferia. Uhum. O que você aconselha? Cara, a primeira coisa, não se deixe diminuir pela situação que você está. Eu acho que uma coisa muito importante é você acreditar na onde você quer chegar, sabe? Pensamentos do tipo, eu sou de periferia, eu tenho uma condição menor, eu tenho uma dificuldade assim, assim, assim. Cara, assim, por mais que seja um pouco até frio falar isso, mas a verdade é que você tem que arrumar forças em si. Porque se você esperar ajuda das pessoas, tudo bem. Eu acho que se você receber uma ajuda, ótimo. Mas esperar ajuda, assim, sabe? De, como é que eu vou fazer, cara? Não, eu acho que pode ser, pode ser muito dependente, sabe? Acho que é isso. Pode ser um pouco dependente. O que eu quero dizer, assim, cara, o primeiro ponto é assim, não desiste, sabe? Acho que é importante você acreditar no que você quer fazer. E o segundo ponto, que eu acho importantíssimo, é lutar por isso, sabe? É lógico que eu falo que a minha condição, ela não foi das mais desprivilegiadas. Eu acho que eu tive até certos privilégios. Mesmo na situação sendo negro e tal, e morando num lugar assim que é considerado periferia de São Paulo. Mas, por exemplo, e eu volto ao exemplo que eu dei lá na faculdade, quando os meus amigos me perguntavam o que eu fazia, assim. A verdade eu não tinha um computador muito bom na minha casa. Eu tinha um, ainda bem, tinha um, mas eu não tinha um computador muito bom na minha casa. E eu, assim, eu me virava como eu podia, sabe? Eu não tive nenhum mentor de design. Inclusive, tem até um ponto importante disso, da minha história. Eu tenho um camarada meu que ele é formado em design pela Belas Artes. E eu fiz na Unip. Meu curso era tecnólogo, tinha 2 anos, dele tinha 5. A minha mensalidade era R$ 300, a dele era R$ 1.500, sabe? A diferença é muito grande. E eu me espelhava muito nele, mas assim, eu não tinha inveja dele. Eu me espelhava muito nele, porque quando a gente, obviamente eu olhava para ele e falava, cara, eu não posso pagar uma faculdade dessa. E eu vi o que ele aprendia, eu falei, caramba, mano, que da hora deve ser aprender isso. Então eu me desafiei eu mesmo. Eu falei, cara, eu preciso ser bom como ele é, sem fazer a faculdade que ele faz. Então eu lutei por isso, sabe? Eu quis. Eu olhei o meu objetivo e falei, cara, eu vou ser bom, eu vou ficar melhor, sabe? Tenho o mesmo conhecimento que ele? Provavelmente não. Mas eu cheguei perto, sabe? Então eu sempre vou nessa régua assim, cara, sonha alto. Se você chegar perto do topo, já tá bom, sabe? Já é um avanço muito grande. E o processo de você chegar a um objetivo, ele é uma aventura, sabe? Então, aproveitar esse parte do processo, mesmo que ela seja difícil, ela é importante, sabe? Ela é importante. É emocionante, Rodrigo, de verdade. Você me conhece um pouquinho, você sabe o tanto que eu sou tosco. E é emocionante, de verdade, cara. Eu acho que está fazendo muito sentido
Eu conversei muito com a minha mãe nesses últimos dias. Eu sei do risco que é eu fazer um projeto desse. Eu sei do risco que é de eu te envolver nisso. É uma exposição, mas eu acredito que não vai dar nada errado, porque a gente está só trocando emoções aqui. E você respondeu, pelo menos para mim, você respondeu você respondeu a pergunta. Então, eu vou deixar para as pessoas tomarem as decisões que elas quiserem, interpretarem do jeito que elas interpretarem. É o Rodrigo dizendo, não é o Júlio dizendo. Legal, cara. Esse é o conselho de quem está começando agora e saindo da periferia. Rodrigo, para a gente caminhar para o final, meu brother, meu guia do trem de São Paulo. Ô, Rodrigão, quando eu comecei a aprender esse trem lá, eu tive que voltar para BH. Ô, Júlio. Mas pelo menos você aprendeu um pouquinho, né? Eu comecei a pegar o fio da meada, bicho, que eu sei o Arthur que me ajudava, né? Aquele trem lá de metrô para lá, metrô para cá. E trem, aquele negócio todo. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou aprender esse negócio não. Eu comecei a engatar no trem dessa pandemia. Eu vou voltar, tá, Rodrigo? Me espera aí que eu vou voltar para São Paulo e aí, cara, nós vamos se abraçar de novo. Deixa eu só te mostrar aqui. Bora. Eu vou aqui, vou abrir uma cervejinha agora. Tem avacaiado aqui. Nossa, como é que pode ser avacaiado? Eu tô com um cachecol aqui, porque eu achei que usar esse cachecol. Esse cara aqui que me deu é o Dedê do Borussia, tá? É um cara que também saiu da periferia. E não vou aqui ficar tecendo elogios para ele, porque eu já cometi esse erro com o Bill Gates aqui, né? Quem sou eu? Eu não preciso nem aprovar nem desaprovar. Mas é um cara que super low profile, né? Não é nenhum kaká, mas, olha, tá aqui, é um cara que vale a pena olhar, gente. Dedê do Borussia, Alemanha. Procura esse moço aí que vocês vão ver a história dele. Tô nem aí se ele joga bem, se ele joga mal, tô cagando pra isso, gente. Eu quero... porque fulano joga pior. Caralho, nem... Rodrigueira, aqui, ó, mais uma licença sua, vou tomar uma cerveja. E eu queria fazer esse fechamento, Rodrigo, te agradecendo demais, cara. Brigadão, obrigado. Eu sei que não é simples, eu sei que você tá cansado, cara, eu sei da luta que é. Essa pandemia tá tirando todo mundo do foco, mas a gente tá mantendo o pé no chão. Você sempre me ajudou a manter o pé no chão, tá? Eu sempre te falei isso pessoalmente, você sabe que eu não tô rasgando cedo aqui, você me conhece. Sim. Eu te falei isso, cara a cara, tô te falando aqui pela web também. Você teve diversas oportunidades de me descartar, eu sei disso, e não o fez, né? E então eu só tenho a agradecer, cara, de verdade, assim. Não é os layouts que você faz, não é o seu portfólio, não é esse quadro maravilhoso que você tem atrás aí, que me faz te admirar, viu, Rodrigo? O que me faz te admirar é você ser uma das poucas pessoas cristãs que eu conheço. Numa próxima oportunidade eu te falo quais são as outras, que realmente aplica o bagulho, tá? Então, saiba você que eu tenho ciência que você teve diversas oportunidades de me descartar e não fez isso. Eu sei disso, tá? E se a gente está aqui hoje é porque você realmente é cristão, cara. E eu sou um cara privilegiado de ter cruzado seu caminho. Rasgações de seda à parte, eu só tenho mais duas perguntinhas. A penúltima. Rodrigo, qual é o seu elemento raiz? Boa. Cara, meu elemento raiz... Cara, acho que é a minha fé, mano. Acho que é a minha fé. O fato de eu... O que acontece? Eu sou uma pessoa, por natureza, muito positiva. Muito. Assim, Eu sério. sei. Eu fiz um teste... Eu fiz um teste de coaching uma vez. Não sei se você já conhece esse livro, Descubra os Seus Pontos Fortes. É um livro... Eu conheço o livro, mas nunca li, tá? Eu sei desse livro. É um livro fantástico, assim, e ele tem um teste, assim, você faz, você vê.
Antes eu não acreditava nessa parada de coaching, não, mas ela deu muito certo em mim porque eu só vi, assim, algo que eu já era, assim. E, assim, Entendi. ali, eu acho que eu tenho uma combinação em mim natural muito boa. Eu tenho fé nas pessoas, eu acredito, e aí, voltando até o que você falou, Júlio, o fato de você ser muito diferente de mim é o que me atrai a pessoas como você. Porque, para mim, diferenças, elas não deveriam nos separar, na verdade, elas deveriam nos unir. O que me falta em você, o que me falta em mim, eu consigo ter em você, sabe? O que me falta, eu pego em você e a gente vai fazendo isso. O que te falta, você pega em mim, o que te falta, e a gente vai se juntando como pessoas. E voltando à pergunta, mas o elemento principal é fé. E o meu positivismo e a minha fé junto, eu acho que elas fazem uma combinação assim fatal assim que me ajudam muito na minha vida, assim, sabe? Mesmo em Entendi. tempos difíceis e tal, eu sei que a vida não é fácil às vezes, mas isso me ajudou muito, assim, cara. É um elemento. Seu elemento raiz é a fé. É, a fé. Está respondido. Muito bem respondido, Rodrigo. A última pergunta que eu vou fazer para todos os designers ou pessoas da tecnologia ou empreendedores, porque a gente é um pouquinho de cada, né, Rodrigo? É, é isso Toda aí. vez que a gente pega aquele trem cheio, a gente está empreendendo, né, brother? Então, vamos lá. A última pergunta. Eu comecei a ler um livro de um maluco, não dá nem para ler a capa, para você que trem atrapalhado. Que ele faz uma provocação, Rodrigo. Então, eu quero devolver essa provocação para você. Ele Boa. fala que a melhor interface é não ter interface. Você concorda ou discorda dele? E o Rodrigo, designer, qual a opinião dele sobre essa provocação que ele coloca? Melhor interface é não ter interface. Não sou eu que estou Cara, falando, gente. É um tal de Golden Krishna. Olha o nome do bicho. Nome de monge, né, mano? Mas ele faz essa provocação. E aí? olha, eu tô aqui, você falou, eu tô tentando analisar aqui o que ele tentou dizer com isso. Sim, eu acho que, de um ponto de vista, eu prefiro mil vezes uma relação humana do que uma interface na minha frente. Mas a interface, ela veio para solucionar um problema. De que, por exemplo, eu, como empresa, eu não consigo falar, por exemplo, com 5.000 pessoas no meu dia. Eu tenho 5.000 clientes, eu não consigo falar com eles, pessoalmente falando. Eu até gostaria, talvez fosse até a melhor opção, mas não tem como, humanamente falando. Então, a interface, eu acho que ela veio para resolver esse problema. Então, não sei se eu descartaria totalmente a interface. Eu acho que a tecnologia e o design, eles avançaram para que a gente pudesse ter melhores formas de se comunicar com as pessoas. Eu acho que a interface, ela faz essa ponte, né? Entendi, Rodrigo. Tá respondido. E aí, muito bem respondido, muito bem registrado. E as pessoas vão ouvir o Rodrigo. Cara, elas que vão te ouvir, elas que elas vão processar isso da forma que elas quiserem, né? Não? É Você isso falou um aí. troço muito bonito, Rodrigo, que para mim, cara, eu vou dormir muito emocionado hoje. Que O que fofo. falta, eu tô emocionado hoje, né, Rodrigo? Mineirinho, bobo. O que falta em mim eu completo em você, o que falta em você eu completo em mim. Cara, sensacional, cara, sensacional. Muito obrigado por mais esse aprendizado que você me deu hoje. Superou as expectativas. Eu tô nervoso ainda, né? Porque, sério, cara, eu nunca fui youtuber, eu nunca fiz isso na minha vida, tá? De verdade. Uhum. Mas eu fiquei balançado sobre esse papo de você é bom e você não é bom, sabe? O baterista de uma banda não é melhor que o baterista da outra. Aí eu manei comigo, Rodrigo. Eu falei, uai, vamos trazer esse povo, então, perguntar para eles, né, não? É verdade, é verdade. É, assim, que fica que é trem, né? Fulano é melhor, fulano é melhor. Eu falei, gente, vamos perguntar para eles, velho. Ué, E até para completar, Júlio, o que você está falando, a proposta do canal,
Eu, até no meu começo de carreira, acho que eu ainda não falei isso, mas eu olhava os caras bons, assim, e, cara, esse cara é muito bom, o que que esse cara fez para ser isso e tal. E você coloca uma pessoa num pedestal, você fala, meu Deus, esse cara tá inalcançável, assim. E aí, um dia, eu pude conhecer um cara, assim, que era, pô, foi um cara que... Você admirava. Assim, ele teve uma carreira, assim, pra você ter uma ideia, assim, um dos depoimentos do Sketch, sabe o Sketch, né? O software lá Sim. de interface. Você Um dos mexeu muito depo... nesse treino. Você mexeu muito nesses treinos, não? um dos depoimentos lá do site deles era desse cara, assim, eu pude conhecer esse cara. Que legal, cara. E, e aí, assim, ele falando da vida dele, me parecia que era algo. Assim, ele é uma pessoa como nós. Assim, batalhou, trabalhou e tal. E assim, onde eu queria chegar? Que é tão. Às vezes a gente coloca as coisas num pedestal, mas assim, é muito mais 99% transpiração e 1% inspiração. É trabalho duro e, cara, execução e fazer e tal, e você vai ganhando a bagagem, você vai ficando, vai melhorando seu repertório. Boa, Rodrigo. Seu ponto de vista está muito bem registrado e vai com certeza inspirar outras pessoas. Rodrigo, muito obrigado, brother, de novo, cara. Beijão, beijão para você. Tô emocionadaço aqui porque eu tô assim, gente, eu sei fazer esse treino não. Eu fico vendo Felipe Neto, esses youtuber milionário aí. Cara, eu não sei, eu não vou fazer isso, eu não sei fazer isso, cara. Mas eu quis aprender também, eu queria conversar com esses caras, bicho, mapear e tal. Eu tô com uma lista aqui na minha frente, ó. Tudo desse espectro, tá? De design, tecnologia e Uhum. empreendedorismo. Cara, tem designer, tem gerente, tem diretor, tem policial, tem delegado de polícia, tem advogado, caso ideia. As ideias. Tem, sabe, tem dono de empresa, tem repórter, tem todo mundo, cara. Então, é, eu não vou mais, eu não vou mais guardar as bobagens para mim, entendeu? Eu tomei essa decisão, Rodrigo. Ou para mim, eu incomodei muito a sua orelha com as minhas bobagens, né? Eu vou fazer, o que eu tomei a decisão? Cara, eu vou abrir isso e essas pessoas aqui vão dizer, entendeu? Então, Uhum. você vai ver esse vídeo depois, desde o começo, você foi repontuando várias colocações minhas, que é esse o objetivo mesmo, entendeu? Assim, como a gente sempre fez, né, Rodrigo, no almoçar. Nunca vou esquecer aquele que você falou uma vez que a gente estava vendo almoçar e uma pessoa falou que o negro estava reclamando à toa e não era tudo isso. E você falou assim: ah, você deve muito saber o que é ser negro, né? E aí todo mundo. Oh! Você só falou isso. Você deve saber muito bem o que é ser negro, né? Cara, então assim. Nunca esqueci, viu, Rodrigo? Que fique claro aqui, cara, eu lembro de cada detalhe e eu tô colocando aqui num patamar saudosista, eu nem quero isso não, cara, porque a gente vai se encontrar com certeza, brothers. A montanha-russa, né? A gente tá embaixo agora porque tem uma pandemia empurrando nós aí, mas, cara, a gente vai trombar. E Vem sim, vem para São Paulo. muito obrigado pela conversa. Logo, logo você vai receber aí. Eu vou agora organizar, colocar tudo bonitinho. É a nossa estreia, viu, gente? Rodrigão aqui, Rodrigueira, tá estreando esse MVP pra gente. E daqui a um tempo ele vai voltar. Com certeza o Rodrigo vai voltar, porque a gente vai agora, né? Cara, vamos ver como é que a gente gravou, vamos ver o que a gente fala, né? Outras coisas. Eu sei, gente, que tá cheio de falhas aqui, eu tenho ciência disso, mas tá todo mundo aqui aprendendo. Rodrigão, opa, peraí, cara, eu parei de novo a gravação do áudio. Não tô falando com você, bicho? Nem eu tô querendo entrevistar os outros. Peraí, deixa eu só falar aqui, Rodrigo. Sem nem Problemas tirar. técnicos, pessoal. Problemas técnicos, não, sou eu mesmo. Aí, ó, pronto. É usuário. Tá gravando de novo, é o usuário mesmo. Rodrigão, brigadão, cara. Cara, um Um prazer abraço. falar contigo. Tamo junto. É isso aí. Bom trabalho, a gente vai se falando, você vai ser a primeira pessoa a receber aí onde eu coloquei essa nossa conversa, tá? Mas assim,
É YouTube, Spotify, é o Rodrigo falando, o Júlio falando, e tomara que inspire outras pessoas, velho. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, querido. Um Um abraço. abraço. Beijo pra você, cara. Falou. Valeu.